Olá pessoal, tudo bom? Então a gente vai fazer aqui a introdução à linguagem Haskell, a introdução suja, mostrando os principais conceitos, comandos. Então a gente vai passar por cima de tudo aquilo que vocês talvez já conheçam em outras linguagens, só que mostrando como é que ela é aplicada no Haskell. Então, para que você consiga seguir esse tutorial, você pode usar o compilador online ou instalar o GHCI, que é o interpretador do Haskell, e através dele a gente consegue colocar comandos e rodar os comandos diretamente no terminal. E para isso eu vou utilizar esse link aqui. Aprenda Haskell em Y minutos. Tudo bem? Então a gente vai passo por passo, seguindo aqui o link. Eu vou fazendo as explicações necessárias para que vocês consigam entender melhor. Então, bora comigo. Então aqui eu estou utilizando o VS Code. O VS Code já está com a extensão para o Haskell instalada. Ele vai mostrar dicas, mostrar os protótipos das funções. E aí o GHCI eu vou abrir aqui no meu terminal. E através do GHCI eu vou poder rodar os códigos que eu for carregando aqui no meu arquivo main.hs. A primeira coisa que você vai poder ver são os comentários. Os comentários são feitos com duas linhas. Isso é um comentário. Outro tipo de comentário, que é o comentário multilinha, ele é feito com barra espaço, chave espaço, comentário multilinha. Números são números, 3, 4, 5, 6. As operações básicas são feitas da mesma forma que nas outras linguagens, com exceção dessa daqui. Então eu tenho 1, 3 mais 1 vezes 2, 2 dividido por 4, e isso daqui eu vou salvar em A. Então, aqui ele já diz, tudo em Haskell são funções com parâmetros, tá? Então, ele já diz que A vai ser um double, que vai ser 3 mais 1 vezes 2 dividido por 4. Essa divisão aqui, ela não é a divisão inteira, então isso aqui vai dar um número fracionado. Aqui eu vou ter 0,5, 1 vezes 0,5 vai dar 0,5 mais 3, 3,5. Se eu quiser rodar isso daqui, rodar os códigos que eu colocarem no meu código, eu posso carregar o meu main.hs diretamente no GHCI. Basta que eu esteja na pasta em que ele está, e aí eu faço um 2.l main.hs. Então, todos os códigos que eu coloquei aqui, funções que eu coloquei aqui, vão ser carregados no meu GHCI. Eu posso simplesmente mandar imprimir o A, ele vai mostrar que o meu A vai ser 3.5. Tá? Normalmente nas outras linguagens você tem que essa divisão entre inteiros, ela é a divisão inteira. Tá? Em Haskell isso aqui sempre vai ser a divisão fracionada. Se você quer forçar a divisão inteira, você vai ter que fazer a função div. Eu fui fazendo a divisão inteira de, por exemplo, 4, 9 por 2. Divisão inteira de 9 por 2, isso daqui vai me dar o 4. Para carregar de novo, eu posso dar o 2.l ou eu posso simplesmente mandar 2.r, recarregar todos os módulos que eu já carreguei manualmente com o 2.l. Aí ele recarregou de novo, eu posso mandar mostrar o b, ele vai me mostrar que b é 4. Então aqui a minha função já me disse que o a é double e que o b é inteiro. Tá? Os valores booleanos default são como no Python, eu tenho o true maiúsculo e eu tenho o false maiúsculo. Se eu quiser C, eu posso fazer true ou false. Os booleanos aqui no Haskell, eles funcionam da mesma forma como, por exemplo, em C e em Java. Se eu tenho verdadeiro e falso, eu posso colocar os comandos também diretamente aqui. Eu vou ter falso, verdadeiro e verdadeiro, eu vou ter verdadeiro. O not, ele é um comando, ele é uma ação. Então, se eu digo que é não verdadeiro e falso, eu vou ter falso e falso. Então, se eu vou ter verdadeiro e não falso, eu vou ter verdadeiro. Aqui a gente tem uma questão de precedência de operadores, como em todas as outras linguagens. Então, o not ele vai ter uma precedência maior do que o i. Então, primeiro eu vou realizar o not e depois eu vou fazer o i. Em relação
os operadores, a gente tem ainda que 4 é maior do que 5, falso. A gente tem 4 maior ou igual a 4, verdadeiro. Só que o diferente, ele não é feito assim. 4 diferente de 3, mas assim. 4 diferente de 3, verdadeiro. Então, terminamos aqui operadores lógicos e operações básicas. Vamos aqui para as strings. Strings em Haskell, elas são da mesma forma que nas outras linguagens, tá? Só que a concatenação de strings é feita através do mais. Isso é um string muito grande. Recarreguei. E se eu vou pedir para mostrar o D. Essa é um string muito grande. Como nas outras linguagens, strings são vetores de caracteres. Então eu posso escrever meu nome colocando D, A, vetores de caracteres. D, A, V, I, D. Se eu pedir quem é o E, ele vai me mostrar que o E é David. Se eu perguntar o tipo de E, ele vai me dizer que E é um vetor de caracteres. Eu posso pegar um elemento do vetor com a operação de índice. E a operação de índice, ela não é feita desse formato. Se eu quero o elemento 3, eu não digo que eu quero isso. Eu quero o E na posição ou no índice 3. Então, meu F vai ser no índice 3. Se eu perguntar quem é o F, eu vou ter o I. Então, vamos agora para a lista. Uma das coisas que você mais vai utilizar em Haskell são listas. E ele é ótimo para a gente trabalhar com listas. Eu posso definir os meus elementos assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E F e G. Então, G vai ser uma lista. Ou sendo uma sequência, eu posso definir assim. Começando de 1 até 6. Então, eu tenho que G é a lista de 1 a 6 e H também é a lista de 1 a 6. Essa lista ela também pode ser utilizada com range de letras. Vai ser do A até o Z. Só que tem que tomar cuidado com a seguinte coisa. O I vai ser a lista do A ao Z. Se você colocar um Z minúsculo, vai funcionar porque o Z minúsculo é maior do que o maiúsculo, né? Tá? Então você vai pegar todos os A, começando do ASCII lá do A maiúsculo até o ASCII do A minúsculo. Se você fizer o contrário, com certeza você não vai funcionar por causa da ordem do ASCII. Tá? Você pode estabelecer um step dentro dos elementos. Você vai dizer o seguinte, o J, eu vou começar no 4, depois do 4 eu vou para o 5, depois do 5 eu vou até o 10. Então ele entende isso daqui, ele vai te dar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você disser que do 4 você vai para o 6, ele já vai entender que você tem que pular de 2 em 2 elementos. 4, 6, 8, 10. Então o teu step ele é calculado em relação do primeiro em relação ao segundo elemento. Para fazer o decréscimo, a gente precisaria de informar. Por exemplo, eu estou fazendo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, incluindo 1. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, incluindo 1. Como a gente viu lá nas strings, uma lista, um elemento da lista é feito com o operador de índice. O índice funciona da mesma forma como nas outras linguagens. O 0 é o primeiro elemento. Então, esse é o 0. Esse é o 1. Se eu tentar fazer um menos 1 aqui,
como no Python, ele não vai funcionar porque ele não entende que é o penúltimo elemento. Em Haskell você tem, por causa do lazy evaluation, né, a avaliação tardia, formas de criar listas infinitas. Por exemplo, eu estou dizendo que eu vou começar do 1 até... Se eu tentar rodar isso aqui vai dar um problema porque ele... Ah, parou. Mas eu posso guardar isso daqui numa variável, por exemplo, vou fazer uma lista aqui infinita, começando do 1 e indo infinitamente. Só que isso daqui não é avaliado a não ser que eu precise dele. Eu tenho L, mas eu posso pegar o elemento do L número 5, o índice 5. Vou ter o 6, índice 100, índice 1000. E aí ele só vai avaliar o que eu precisar da minha lista. Concatenação de listas funciona da mesma forma. Eu posso fazer do 1 ao 5, concatenado, da mesma forma que a string, porque strings também são listas, do 6 ao 10. M. Do 6 ao 10. Para adicionar, e isso daqui vai ser um operador muito útil, eu quero adicionar, fazer um push front na minha lista. Eu quero pegar, colocar um 0 aqui no começo da minha lista. Poderia fazer assim? 0 mais o resto da lista, M. Então, o meu N seria adicionando o 0 no começo. Ou eu posso utilizar um outro operador, para que eu não tenha que transformar isso daqui em lista. E o meu outro operador é o operador de 2 pontos. Então, 2 pontos vai me jogar, fazer um push front no começo da lista. Porém, se você tentar fazer no final, você vai ver que não vai funcionar. M, N, O. O é igual a N, 0. Porque para esse operador funcionar, o primeiro tem que ser um elemento e o segundo tem que ser uma lista desse elemento. Então, bora aqui, pessoal. Para listas, a gente vai ter que aprender o nome de algumas funções. Diferente, por exemplo, de outras linguagens em que você coloca, por exemplo, orientado a objeto, que você coloca lista, ponto e já aparece um monte de funções, aqui a gente vai ter que aprender manualmente. Já coloquei aqui para economizar nosso tempo. Então, o head vai nos dar o front, o primeiro elemento da lista. Então, se eu pedir o head de 1 a 9, ele vai me mostrar um. O last seria o contrário, ele já vai me dar outra banda, né? O back da lista. Então, o last de 1 a 9 vai me dar 9. O tail vai me dar tira o primeiro elemento e me retorna o resto. Então, o rabo seria tudo que não é a cabeça. Tudo que não é a cabeça está no rabo. Aqui a gente tem agora duas funções complementares. O take pega a primeira parte de uma lista e retorna outra lista. O take 3 de 1 a 9 me retorna os 3 primeiros. E o drop 3 me retorna tudo que não são os 3 primeiros. Tá? Aqui a gente tem um booleano que eu recebo um elemento e uma lista e ele me diz se esse elemento está ou não está na lista. 51 não está na lista. Null me verifica se um elemento, se uma lista está vazia ou não. Essa lista está vazia, essa não está vazia. Length faz o que ele devia fazer, que é me retornar quantos elementos tem na minha lista. O replicate ele faz como no Python, né? N cópias de um elemento criando uma lista com N cópias de um elemento. 9 cópias do elemento 0. O reverse, ele vai me inverter uma lista. Aqui a gente tem duas funções complementares. O split at, ele vai pegar e ao invés de ser como o drop, perdão, o take e o drop, que eu posso pegar o primeiro ou tudo menos a exceção da primeira parte, o split at vai vou dar uma lista para ele e ele vai me retornar uma lista de listas. O primeiro elemento vão ser os primeiros 3 elementos da lista e o resto vai ser todo o resto da lista. Então, se eu pedir isso daqui,
ele vai me retornar, perdão, uma lista não, uma tupla. Uma tupla. Então, isso daqui ele vai me retornar a primeira parte, o primeiro e o segundo. Então, se eu pegar a primeira parte, eu pego com first, e a segunda parte eu pego com o second. Então, o FST isso daqui, de G, vai ser a primeira parte, 11 a 13. E o SND de G vai ser a segunda parte, 14 a 19. O concat, ele não pega tuplas, tá? Ele pega uma lista de listas e ele junta essa lista de listas, planifica ela. Então, eu tenho uma só lista com todos os elementos concatenados. Uma coisa que vai ser interessante é que vocês vão acabar implementando todos esses elementos de lista, até para fixar como é que funciona o Haskell, como é que funciona a recursão, como é que funciona a lógica dentro do modelo de pensar funcional. Soma faz o que devia somar, soma todos os elementos, máximo também, pega o maior de todos os elementos, não o último, mínimo pega o menor de todos os elementos. Tá. Para compreensão de listas, eu vou abrir aqui um parêntese para a gente ver como é que funciona em Python, né? As duas linguagens que já implementam isso. Python implementa de forma mais simplificada do que o Haskell, mas dá para entender. O JavaScript parece que vai ter na versão 7, do ECMA 7. Então, por exemplo, se eu estou em Python e quero escrever o seguinte: para cada x no meu vetor, para cada x no meu vetor, deixe x vezes 2. Então, vou criar aqui um vetor. 1, 2, 3, 4. Para cada x no meu vetor, faça x vezes 2. Tá? Então, isso daqui é o teu percorrimento do gerador que você quer, no caso o teu vetor. Isso daqui é o que você vai deixar para cada elemento que você percorrer. E aqui você está na sintaxe de lista, para dizer que o resultado final gerado é uma lista. No Haskell você diria da seguinte forma, né? Para cada elemento x que você retirar dessa lista de 1 a 5, deixe x vezes 2. Mesma coisa aqui, tá? No Python, você pode fazer uma filtragem aqui. Você pode dizer, ó, para cada elemento dessa lista, 5, 6, 7, 8, 9. Se esse elemento for menor do que 5, se x for menor do que 5, por exemplo, se x for maior do que 5, deixe x vezes 2. Então, aqui a gente está tendo percorrimento da lista, a gente está tendo a condição e a gente está tendo a ação sobre cada elemento que passou na condição. Então, os elementos que passaram na condição de x maior do que 5 foi 6, 7, 8, 9, e a ação realizada foi vezes 2. 6 vezes 2, 12, 7 vezes 2, 14, 16 e 18. Então, no Haskell, essa condição, esse ifzinho aqui, a gente coloca depois do gerador. Então, aqui eu estou dizendo, para todos os meus elementos de 1 até 9, se o meu elemento for maior do que 5, eu vou deixar elemento vezes 2. Mesma coisa, tá? Vamos prestar atenção que isso daqui equivale a fazer duas operações. Primeiro, filtrar os elementos que eu quero e depois aplicar uma operação sobre todos esses elementos,
que aí seria o conceito de uma operação de filter e de uma operação de map. Ok, então vamos entender essas ações no contexto de filtragem e mapeamento. Eu vou começar aqui com Python, tá? Então, primeiro eu vou pegar o meu vetor e vou gerar um novo vetor, escolhendo os elementos de acordo com o predicado. Então, por exemplo, o meu novo vetor vai ser a filtragem utilizando uma função que a gente chama de predicado sobre o vetor original. E a minha função que eu vou criar aqui dentro, por isso que a gente chama de função lambda, é uma função que recebe um x e me retorna se x é maior do que 5. Então, se eu fizer isso, eu vou ter em vet apenas os elementos cujo predicado derem verdade. Porque o vetor ele não é uma lista, eu vou converter ele aqui para lista. Tudo bem? Segunda ação que eu posso realizar, a operação de mapeamento para esse novo vetor filtrado. Eu vou fazer um mapa, né? O mapa ele aplica uma função sobre cada um dos elementos, criando um vetor com o resultado dessas funções. E aí, para cada um desses elementos, eu vou aplicar a seguinte função. Seja x, eu vou deixar lá x vezes 2. E aí, por exemplo, eu vou fazer um print de vet. Aqui é um objeto percorrível. Ok? 12, 14, 16, 18. Poderia fazer essas duas coisas num único comando. Eu primeiro pego o resultado da filtragem, filtro primeiro, mapeio depois, reconverto o meu objeto com a lista. A ideia do objeto é ser percorrível, que ele tenta economizar aqui recurso. E agora eu tenho tudo num único comando. Print vet. Então, vamos ver como funciona isso daqui no Haskell. Para o Haskell, eu vou fazer primeiro a filtragem. E aí eu vou chamar a função filter, preciso passar uma função e preciso passar a minha lista. No Haskell a gente cria funções lambda, assim, funções anônimas da seguinte forma. Eu digo qual é o meu parâmetro. Se eu tivesse mais de um, eu poderia colocar x, y, z, w. Digo qual é o meu parâmetro e digo o que é que vai ser a função aplicada sobre ele. Eu quero saber se x é maior do que 5. E aí o segundo parâmetro do meu filter, o primeiro vai ser a função e o segundo vai ser a lista, de 1 até 9. GHCI. Tá. E depois disso eu posso fazer um mapeamento. No meu mapa, eu posso escolher uma função que vai ser aplicada sobre cada um dos elementos. 2 vezes x. E aí, por exemplo, eu vou aplicar esse mapa sobre o resultado do filter. Estava digitando fora do GHCI. Então, para cada x eu vou ter o dobro dele. Fazendo tudo isso daqui num único comando, eu tenho o mapeamento da filtragem. E aqui ele vai dar um erro porque ele vai tentar pegar como parâmetro do map apenas o filter. Só que você não quer que seja o filter, você quer que seja o resultado dessa aplicação inteira aqui. Então o que você quer na verdade é isso daqui. Okay. No Haskell você também pode colocar as funções parciais, como vocês viram naquele primeiro vídeo sobre o JavaScript. Você pode dizer que é uma função onde o filtro vai ser a função a ser aplicada é um maior do que 5. Ele entende que o parâmetro que falta aqui é a esquerda. E, por exemplo, você pode dizer que a função a ser aplicada é 2 vezes. E ele entende que o parâmetro que falta aqui para ser aplicado
é à direita. Maior do que 5, ou então, se for 5 menor do que algo vezes 2, e o resultado aqui vai ser o mesmo. Diferente das listas que tem tamanho variável, as tuplas têm tamanho fixo. A diferença é que na tupla você pode colocar elementos de tipos diferentes. Você pode obter o primeiro elemento da tupla com o comando FST, ele vai dar um first, e o segundo elemento da tupla com o tamanho second. Diferente das listas, na tupla, mesmo que você possa criar uma tupla com 3 elementos, você pode criar uma tupla com 3 elementos, mas você não pode aplicar a função first ou a função second sobre ela. Mas se eu tentar aplicar o first, ele vai dar problema, porque tanto o first como o second só podem ser aplicados sobre tuplas de 2 elementos. Você também não pode usar o índice da mesma forma que a gente fazia com as listas, né? Você teria que criar uma função para pegar um elemento específico ou utilizar alguns outros padrões que a gente só vai ver lá na frente. Agora aqui para funções. Você consegue criar uma função colocando o nome da função e a lista de parâmetros que ela vai receber, x e y, e colocando a ação a ser realizada sobre esses parâmetros. Por exemplo, eu vou retornar x mais y. Você não precisa colocar parênteses, não precisa colocar comando de retorno, nem nada disso. A partir de agora, a nossa função está criada e eu posso utilizar para somar números com elas. Então, está aqui a minha função add. E se eu colocar adicionar 5 mais 6, ele vai dar 11. No caso de funções que têm 2 parâmetros apenas, eu posso transformar a função, que é uma ação pré-fixada, numa ação infixada entre os 2 elementos. Então, eu posso chamar add entre 5 e 6, isso para qualquer função, como se fosse a ação somar 5 mais 6. Da mesma forma que eu consigo fazer uma função, que é uma ação pré-fixada, que vem antes, se tornar infixada com o backtick, né? Com o backtick, eu também consigo fazer uma função, um operador que normalmente é infixado, ou seja, está no meio, 5 mais 7 dá 12, se tornar pré-fixado colocando entre parênteses. Então, agora eu vou fazer a ação, invocar a função de soma, passando 5 mais 7, e eu vou ter 12 da mesma forma. Isso funciona com qualquer operador, menos vezes, concatenação e qualquer outro. Ok. Se você utilizar esse modelo e criar uma função entre parênteses que não tenha letras, ele entende que você está definindo um operador. Então, por exemplo, eu vou criar o operador olhinho, olhinho. Olhinho, olhinho vai pegar 2 parâmetros e vai fazer um mais o outro vezes 2. Olhinho, olhinho é 1 mais o outro vezes 2. Então, como isso é um operador, ele normalmente vai estar entre os elementos. Se eu fizer 2, olhinho, olhinho, 3, vai ser 2 mais 3, 5 vezes 2, 10. Olhinho, olhinho, 10. Da mesma forma que em modelos matemáticos, você pode definir como a tua função se comporta para diferentes valores. Nesse caso aqui, uma função de Fibonacci, você tem um if para cada um dos valores de entrada para ele definir o que vai fazer. Então, se o teu x for igual a 0, você retorna 1. Se o teu x for igual a 1, você retorna 1. Se o teu x for qualquer outra coisa, você retorna a recursão do penúltimo com o antepenúltimo. Você poderia simplificar isso daqui para se o teu x for menor do que 2, você retorna 1. Aqui eu vou carregar a função ghci, download no main.hs, e aí eu posso invocar. Fibonacci de 0 é 1. Fibonacci de 1 é 1. Fibonacci de 2 é 2. Fibonacci de 3 é 3. Fibonacci de 4 é 5. E por aí vai. Da mesma forma como você desenvolve funções recursivas, tá? Porque isso é a função recursiva, você tem que ter os casos base, os casos do ponto de parada primeiro, porque a tua seleção do if, ele vai se dar
do primeiro em relação aos últimos. No primeiro que ele encontrar, ele para. Esse modelo de seleção de entrada a gente chama de guardas. Nos casos recursivos, muitas vezes você consegue transformar as guardas em várias invocações de função, principalmente colocando os casos base como os pontos de parada. Por exemplo, eu posso dizer que o Fibonacci de 1 recebe 1, o Fibonacci de 2 recebe 2, e o Fibonacci de qualquer outra coisa é o Fibonacci dessa coisa dele menos 1, mais o Fibonacci dele menos 2. Esses dois são, nesse caso, equivalentes. A diferença é que nos guardas você consegue colocar condições para o ponto de entrada, e aqui na função recursiva você só pode colocar a verificação de padrão. Né? Você não consegue colocar se x for menor do que 2, você pode dizer se ele existe, se ele é só um elemento, se ele é 1, se ele é 2, escrevendo aqui nesse modelinho. Tá? Vamos ver aqui como é que fica. KC, recarregar aqui meu código, PIB de 5 vai ser 8. Vamos usar esse modelinho aqui para treinar algumas coisas de função recursiva agora. Acho que vocês em FUP já fizeram aquele exercício de contar dígitos. Quantos dígitos tem em um número? Como é que é esse algoritmo, por exemplo? Você tem o número 1423. O que você faz é começar a dividir por 0, dividir por 10, até que caia em um número que seja menor do que 10. Então, dividir por 10, um dígito, ainda é maior do que 10. Dividir por 10, 2 dígitos. Dividir por 10, 3 dígitos. Só que esse número aqui é maior do que 10, então eu tenho um ponto de parada. Então, escrevendo isso na linguagem de programação procedural, eu teria a seguinte ideia. A quantidade de dígitos de um determinado número é: se o meu número for menor do que 10, então eu só tenho um dígito, retorna 1. Se não, o que é que eu vou retornar? O 1 desse dígito que existe, só que eu mando contar a quantidade de dígitos do resto do número. E o resto do número seria o número de dígitos de int de número dividido por 10. Esse int para garantir que ele não vai fazer a divisão quebrada, tá bom? Então seria o equivalente a eu pegar uma casa decimal e dividir por 10 e mandar ele contar o resto. Então toda vez que eu faço a recursão da função, ele vai acumulando mais um, mais um, mais um e mais um. O resultado dessa função ficaria isso daqui. Então, número de dígitos de número entre 0 e 10, eu tenho 1. Número de dígitos de 15, 2. 115, 3. 5.515, isso daqui. Para fazer no Haskell, fazendo com pattern de funções, fica mais estranho, porque eu não tenho um caso base. O caso base não é 0 nem é 1, é qualquer número que seja menor do que 10. Então eu posso fazer usando as guardas. A quantidade de dígitos de x e aí eu posso fazer as guardas. Se x for menor do que 10, eu tenho um dígito. Se não, otherwise, eu vou ter 1, que é a quantidade do dígito atual, mais número de dígitos da divisão inteira entre o valor atual e por 10. Div 10. Então aqui GHCI, vou carregar aqui o main. E se eu pedir n dígitos de 5, n dígitos de 431, 3. Então, padrões são especialmente úteis em lista. E agora eu vou colocar alguns padrões de lista utilizando recursão para a gente entender como é que poderiam ser escritos. Por exemplo, se eu quero calcular o tamanho de uma lista vazia eu posso descrever assim. E aí a gente vai principalmente para os casos base. O tamanho de uma lista vazia é 0. O tamanho de uma lista que não é vazia é uma lista que pode ser decomposta em 2 elementos. Utilizando aquele modelo de escrita de composição de listas, né, no nosso push front,
Normalmente nós escrevemos com x e xs. X representa o head da lista, xs representa o resto da lista. Então, se ele não é vazio, eu posso tirar um elemento, somar 1 e mandar calcular o tamanho do resto da lista. Tamanho de xs. Então, está aqui a minha função recursiva. Tamanho eu calculo primeiro, tamanho da lista vazia seria 0. E tamanho da lista, eu retiro o x, somo 1 e mando calcular o tamanho do resto. Recarreguei. Tamanho da minha lista vazia, eu tenho 0. Tamanho da minha lista com 1, 2, 3, 4, eu tenho 4. É interessante que os valores que você não tem interesse, não vai utilizar, você como no Python pode colocar só um underline dizendo que eles não são importantes. Eles estão ali para marcar presença, mas você não vai utilizá-los. Outra coisa, a gente poderia criar aqui uma função último. Em que caso, qual é o caso base onde eu achei o último elemento da lista? É quando eu tenho um elemento em composição com uma lista vazia. Nesse caso, esse cara é o último elemento. Então, eu retorno ele. Quem seria o último elemento de uma lista que ainda tem rabo? Eu teria aqui o último do rabo da lista. Então, ele verifica, descobre que só tem um elemento, retorna esse último elemento. Descobre que ainda tem mais elementos, ele descarta esse e chama a recursão para o resto. Da mesma forma, eu não preciso desse daqui, posso descartar esse elemento. Não vou mostrar aqui os casos de erro, né? Por exemplo, a tua função última não funciona se a tua lista estiver vazia porque a gente não tem um último. Mas, por exemplo, o último de uma lista com um elemento é um elemento. 2, 3, 4, 7, seria o 7. Como é que eu faço para o padrão de ainda, por exemplo, o penúltimo elemento? Penúltimo elemento. Então, eu tenho um elemento e eu tenho uma lista que só tem um elemento. Então, eu digo que esse cara é o penúltimo, porque o meu caso padrão é esse. Eu tenho a minha lista é composta de 2 elementos. Um elemento e o resto da lista com um elemento só. Esse é o penúltimo. O penúltimo de um elemento que ainda tem mais elementos na lista seria penúltimo de xs. Descartando aqui os casos excepcionais que a gente pode ter, tá? Penúltimo de 1, 2, 3 seria o 2. Penúltimo de 1, 2, 3, 4 seria o 3. Vamos agora pegar dois parâmetros. Se eu quiser o enésimo elemento de uma lista, como se fosse a operação de índice, qual é o caso base? O enésimo elemento, o caso base, é se eu invocar para o zero. Então, o elemento 0 é o elemento que está na frente da lista. XS. Então, esse daqui é o meu X. Só um detalhezinho aqui, como eu não preciso do Y, eu posso só dizer que eu descarto esse valor. Então, se eu estou no 0, eu já estou na ponta, eu quero o X. Se eu não estou no 0, eu tenho um index, né? Um índice, um X e um XS. Só que se eu não estou na ponta, eu posso descartar esse cara e aumentar e diminuir um no meu índice. Por exemplo, é como se eu quisesse o seguinte. Eu digo que eu quero o elemento índice 3. Aí ele verifica, beleza, não é o índice 0, descarta esse cara e invoca a função de novo. Índice 2, não é o 0, descarta esse cara e diminui. Índice 1, não é o 0, descarta esse cara, índice 0. Beleza, índice 0 é o topo da lista, eu retorno 4. Descartando aí o caso especial do índice que não existe, tá bom? Então, no caso aqui, o que é que eu vou retornar? Eu vou retornar o enésimo e eu vou retornar index menos 1, descarto o topo de xs. Enésimo, o 0 de uma lista com 1, 2, 3 seria 1. O índice 1 seria esse. O índice 2 seria esse.
O índice 3 vai dar exaustivo, né? Não conseguiu encontrar. Ok, bora terminar aqui com funções parciais e composição. Nas funções parciais, você pode omitir um parâmetro, omitir os parâmetros de forma que você não entregue o resultado final, mas uma função que ainda vai ser aplicada sobre outro elemento. Por exemplo, se a gente fizer aqui a nossa função soma de A com B, retorna A mais B. Se eu passar os dois parâmetros que eu quero, soma de 4 com 5, eu vou ter 9. Mas se eu passar só um parâmetro, como vocês lembram no vídeo do Haskell, ele vai me retornar alguma coisa, que aqui ele diz que não consegue imprimir diretamente no GHCI, mas eu posso armazenar. Eu posso dizer que a nossa soma 4 é o resultado que ele me retorna quando eu passo um único parâmetro. Então, esse soma 4 você pode imaginar que é o soma que já recebeu o primeiro parâmetro, mas esse soma 4 também é uma função. Se eu passar soma 4 com o parâmetro que falta, ele vai somar 4 mais 8 e vai me retornar 12. Então, da mesma forma que eu fiz isso, eu poderia fazer a minha soma parcial. Eu posso dizer que a minha soma é A e omitir o B. Então, o meu operador vai ser, como eu não posso deixar ele assim, eu posso fazer ele prefixado. Mais. Então, a minha operação de soma com A é alguma coisa que faz mais A. E eu ainda poderia reduzir mais, né? E eu me livraria do B, do A também. E eu teria um operador de soma que é o mais. Mas vamos por partes. Se eu fizesse só isso, vou recarregar, a minha função soma com 5 me retorna uma função que vai realizar a soma de alguma coisa com 5. Então, se eu fizer f com 6, eu vou ter 11. Tá bom? Se a minha função fosse só isso daqui, minha função f vai ser soma com 3. Deixa eu recarregar. Minha função f vai ser soma com 3. Ele guarda esse parâmetro, mas ele entende que ainda falta um outro parâmetro, porque ele entende que falta parâmetro de um lado e falta parâmetro do outro. Então, o meu f agora é algo que soma com 3. Se eu passar f com 4, ele vai me retornar o 7. Ok, eu admito. Currying é realmente um conceito estranho, mas vocês vão pegando melhor com o tempo e com os exemplos e quando a gente for estudar mais a fundo. A última coisa para a gente terminar aqui seria a ideia da composição. Na composição, a gente tem um conjunto de funções que vai se aplicar sobre o dado final. Então, eu vou fazer aqui ações, tudo bem? Ações sobre um determinado x, tudo bem? Então, eu vou dizer que eu vou pegar 2 vezes x. Então, se eu recarregar o meu ações e aplicar sobre o 5, eu vou ter 10. Só que eu já entendi que eu posso me livrar do x. E eu posso simplesmente fazer o 2 vezes. E aqui é importante colocar o parêntese para ele entender que vai ficar faltando um parâmetro. Ações sobre o 5. 10 ações sobre o 3, 6. Só que eu posso emendar mais funções. E qual é o importante? Que a saída de uma função encaixe na entrada de outra função. Estou retornando um inteiro bem aqui. E aí eu posso emendar ou fazer a composição com outra função que recebe o inteiro. Por exemplo, uma função que vai pegar e vai somar 4 mais esse inteiro. 4 mais e aí fica faltando a função a ser aplicada. Então, agora eu vou multiplicar por 2 e somar com 4 e o resultado disso ainda vai ser inteiro. Então, 3 vezes 2, 6, mais 4, 10. Ok. E se eu pegar agora e emendar com uma função que vai pegar esse valor, que é um número, e transformar numa lista, utilizando aquela técnica da gente? Se eu recebo um x, eu posso pegar o x e emendar com a lista vazia. Então, agora eu vou receber um inteiro, vou jogar um inteiro para cá
ele vai me jogar um inteiro para cá e agora ele vai me jogar uma lista para saída. Então, o resultado é uma lista de inteiros. Ações 3. Então, ele me deu 10. E se eu pedir a cabeça dessa lista, olha a composição. Ah, eu quero o primeiro elemento dessa lista. Ações 3, volta a ser 10 e por aí vai. A gente pode fazer a composição de quantas funções. Você imagina como se fosse um cano. A tua informação ela vem, entra no primeiro, depois vai para o segundo, depois vai para o terceiro. E o que é que ele está fazendo bem aqui? Ver se a saída de um faz sentido com a entrada de outro. Aqui ele está dizendo que eu posso, como é um parâmetro e ele pode ser ignorado, né? Como left size, eu posso deixar só assim. Tá? Então por hoje é só. A gente deu uma apresentação básica da maior parte dos conceitos iniciais. Com esses conceitos a gente já consegue fazer aí bem umas 2, 3 semanas só de exercício de algoritmo. Eu vou aproveitar e gravar um vídeo só resolvendo algumas funções do Moodle. E aí vocês exercitem nas funções que eu vou passar na lista. Pois muito obrigado, pessoal. Valeu. Vocês deixam feedback se foi útil, se não foi, aprenderam, não aprenderam. O que é que vocês acharam? Um abraço.